A Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia ouviu hoje o empresário Otávio Facuri. Integrantes da CPI o acusam de ser financiador de disseminação de notícias falsas sobre a Covid-19, algo que ele nega. Facuri figura no inquérito das fake news conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Na sessão desta quinta-feira, o empresário disse o que pensa sobre a pandemia. Primeiro, eu considero o problema da pandemia um problema mundial. Eu não consigo imputar a diferença de culpabilidade ao governo daqui em comparação com qualquer governo do mundo. Em relação ao número de vacinados, o Brasil é um dos primeiros 4 ou 5 de número de vacinados. As vacinas chegaram no Brasil e eu acho que o governo fez o certo em trazê-las, porque tem que oferecer à população. Já falei isso anteriormente. Eu não sou contra a existência e a aplicação e oferecimento de vacinas. E essas vacinas foram trazidas no momento que foi possível trazê-las, acho que foi em janeiro que chegaram. A primeira vacina oferecida no mundo foi em dezembro, ou novembro, dezembro em Londres, então demorar um mês ou 2 para chegar aqui não é demorar muito, perto do tempo que levaria para chegar. Então, eu não vejo a minha opinião. Aliás, eu estou sendo julgado aqui pelas minhas opiniões, essa é a minha maneira de enxergar. Facuri entrou na mira da CPI em agosto, quando os senadores aprovaram a quebra dos sigilos bancário, telefônico e telemático dele desde abril de 2020. A comissão também teve acesso ao sigilo fiscal do empresário desde 2018. Sobre existir um gabinete paralelo, ele disse desconhecer. Eu vou responder primeiramente sobre a suposta existência de um gabinete do ódio. Gostaria de narrar como essa história com E, né, não uma história, toda começou. Como que começou a invenção em relação a mim. Eu posso dizer fatos em relação a mim. Em 2019, eu estava reunido com um grupo de pessoas para discutir política. Esta reunião foi... o grupo que nós montamos no WhatsApp, que combinou essa reunião, foi vazado para um jornalista, Felipe Moura Brasil, que escreveu um artigo dizendo que existia uma estrutura de comando, todo mundo se falava e se recebia ordens de alguém do Planalto que para difundir calúnia e difamação em relação às pessoas e que eu seria um financiador de tudo isso. Isso virou matéria, essa matéria virou uma CPI e essa CPI foi compartilhada com o Supremo Tribunal e virou um inquérito. Esse inquérito foi aberto, sofri 2 buscas e apreensões. Meu celular eu dei, inclusive, com a senha, senador, porque eu realmente tinha certeza que eu não tinha cometido nenhum ilícito. Ninguém me pagou, ninguém me mandou, ninguém me deu ordem. E eu não dei ordem para ninguém, nem paguei ninguém para difundir nenhum tipo de informação. Está dizendo que você não integra o gabinete do ódio ou você está justificando que não existe gabinete do ódio? Eu estou dizendo que até onde eu enxergo, eu não vi isto. Primeiro, eu não faço, se existe, eu não faço parte. O empresário Otávio Facuri foi questionado pela senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, sobre a vacina Coronavac e a vacinação de seus filhos. Eu pergunto ao senhor a sua opinião, por exemplo, sobre a vacina Coronavac especificamente, que o senhor criticou bastante. Continua, mesmo depois das fases que a vacina passou e da aprovação pela Organização Mundial da Saúde? Eu preciso avaliar, eu não sei, preciso ler as novas informações. As últimas que eu tive, elas são negativas em relação ao Coronavac. O senhor hoje, então, continua ao contrário às vacinas? Até onde a informação que eu recebi, não as vacinas, eu sou contrário a eu aplicar na minha família uma vacina que ainda não está devidamente testada até o fim. Os seus filhos ainda, não precisa dizer a idade, eu tenho muita preocupação em relação aos familiares, né? Mas os seus filhos são ainda de menor, têm menos de 18 anos? Todos. O senhor pretende não vaciná-los? Eu pretendo aguardar o término dos testes para decidir. Eles são muito pequenos, tem os pequenos que têm uma faixa de menor risco, todos eles estão na faixa de menor risco. Então, eu pretendo aguardar o final dos testes. Em determinado momento da sessão, o presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, julgou o cristianismo do empresário. Senhor Otávio, deixa eu lhe dizer uma coisa para você. Eu sou cristão também. Eu sou filho de palestino e de uma italiana que sou cristão. Como o senhor disse que era, não sei se é. Mas procura na minha rede social
se tem um Twitter eu ofendendo uma pessoa. Procure. Você vai ver, o seu cristianismo não é o meu, o seu só ódio. O senhor tem ódio. O senhor tem ódio no coração. Porque o senhor não procura saber se a pessoa é aquilo, o que aconteceu. Tá certo? Então, essa sua posição, mesmo que o senhor seja, como disse o senador Humberto, um Marte para o bolsonarismo, para nós, o senhor está sendo aqui investigado por essa comissão, iremos fazer o relatório, mas para a gente ser um cristão de verdade, praticar o cristianismo, não basta você ajudar a igreja, ajudar um pastor, uma pastora, não é só isso. O senhor tem que praticar isso com amor. E o senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, vice-presidente da CPI, também questionou a religião do depoente. O senhor é o retrato do triste espetáculo que nós vemos no Brasil. Um espetáculo de propagandeamento de fake news, um espetáculo de intolerância, de discurso de ódio. Já foi dito aqui pela senadora Elisiane o que é ser cristão. Eu também sou católico, vim das pastorais sociais, com muito orgulho, vim das comunidades eclesiais de base. Acho que falta uma leitura do Evangelho segundo Jesus Cristo, do que diz lá. Porque, sabe, já foi dito aqui, de todos os fundamentos desta parte do Evangelho, de todo o Antigo e o Novo Testamento, sabe qual foi a grande mensagem do Cristo? Foi a verdade e o amor. Olha, deixa eu lhe dizer, nenhuma dessas postagens suas transmite isso. Já o senador Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, disse que o gabinete do ódio é a própria CPI da pandemia. Se tem um lugar que é campo de maus tratos e de ódio, é esse território aqui da CPI. Lamentável. Aqui, quando o depoente não tem uma fala alinhada com o relator ou com o comando da CPI, sai de baixo. Sai de baixo. Gabinete do ódio, esse aqui. Esse é o gabinete do ódio. Fala aqui de fake news, de espalhar isso ou aquilo. Aqui dentro da CPI fazem isso o tempo todo. Bom, então vamos para Brasília. Dou boa noite ao Zé Maria Trindade. Zé Maria, tudo bem? Boa noite para você. Muitas perguntas, muitos questionamentos, mas poucos assuntos aí, poucos temas ligados ao foco central da CPI, não é isso mesmo? Pois é, né? Tem aquela história bíblica, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos sem amor, eu nada seria. Ou seja, não adianta falar do ódio, apontando o dedo para os outros, sem estar com amor no coração, né? Muito boa noite, Gabriel. Boa noite, Ana. Boa noite, Fiuza. Muito boa noite a todos. Olha, a situação é a seguinte: a CPI se exauriu. Chegou um ponto que os próprios integrantes da CPI se reuniram e chegaram à conclusão seguinte: olha, temos que acabar com essa CPI. E a semana que vem será a última. Uma tentativa aí de resgatar algum médico que trabalhou na Prevent Senior e que possa assumir ali uma denúncia a público contra a Prevent Center Senior em lugar da advogada, porque um depoimento de advogado não, um depoimento é uma defesa, né? Então, ficou devendo isso aí. Essa fala do presidente da CPI, Omar Aziz, mostra claramente como é o jogo de palavras. A CPI se transformou numa máquina de moer reputação. Tem ódio, né? E o empresário Otávio Facuri, ele é um exemplo de como a CPI trata os seus convocados e convidados, né? Ninguém quer investigar nada, quer tirar satisfações, quer fazer vinganças pessoais, chamando o rapaz de homofóbico, porque ele fez uma publicação no Twitter ironizando o senador Comparato, que eu tenho o maior respeito pelo senador, pelo trabalho dele como senador, nada contra nem a favor da sexualidade dele. Eu acho que a CPI não pelo menos essa, não foi aberta para discutir isso, né? Não é assim que cuida de uma CPI. Eu acho, inclusive, que esta comissão parlamentar de inquérito vai ficar na história do Congresso Nacional como uma CPI que trabalhou contra esse nome importante
Comissão Parlamentar de Inquérito, um instrumento poderoso que serve às minorias no Congresso Nacional. É ágil, até muito mais ágil do que a polícia e do que o Ministério Público, pela forma como toma depoimento. E, em vez de tomar depoimento, chama as pessoas lá para se vingar, né? Aquelas vinganças esquisitas, e para falar de ódio. Olha, ele tem razão, a pandemia não é brasileira, não foi inventada pelo presidente Jair Bolsonaro, não. Alguém tem que explicar isso aos integrantes da CPI. E quem sabe eles não convidam representantes da Organização Mundial de Saúde para dar explicações aí sobre o tratamento que eles próprios já recomendaram e que depois vetaram ou que deixaram para o médico. Chama a Organização Mundial de Saúde por não ter alertado com bastante antecedência da seriedade e dado instrumentos para os governos agirem, os governos de cada país, né? Esta é, senhores, uma pandemia internacional. O presidente Jair Bolsonaro teve a sua proposta de governo e foi para isso que ele foi eleito. Foi impedido pelo Senado, pelo Supremo Tribunal Federal. Sobre o gabinete paralelo, isso é piada para mim. Todo presidente, ele tem, além dos ministros, conselheiros. É para isso que se forma o grupo de empresários, o conselho externo. Isso não é governo paralelo, isso não é ministério paralelo, isto é aconselhamento. Sobre o gabinete de ódio, lá no Palácio do Planalto, eles se sentem ofendidos. São profissionais que trabalham na área de comunicação, desse novo instrumento de comunicação que são as mídias sociais. Sobre a vacina, ele tem todo o direito de ser contra. Eu sou a favor da vacina, eu vacino a minha família, eu me vacinei, mas eu dou o direito a outrem de não se vacinar, assim como a história dos remédios, né? Cada um tem o direito de acreditar no seu médico, é o médico que define. Ele é um presidente de um instituto que foi montado para ajudar o país, para provocar um debate nacional sobre o governo. E sai dessa CPI como indiciado, sabe por quê? Uma CPI montada para fazer política e vingança. Agora eu vou para os Estados Unidos falar com a Ana Paula, dar uma boa noite para elas. Boa noite, Ana Paula, tudo bem? Hoje conseguiu também assistir essa sessão da CPI? Boa noite, Gabriel. Boa noite, Zé. Boa noite, parceiro Fiuza, mestre Augusto Nunes e nossa audiência, né? Maravilhosa. Olha, Gabriel, hoje eu consegui até um certo ponto, como ontem também, mas até um certo momento ali você vai fazendo anotações, mas vai ficando muito difícil, porque o tom autoritário, né, de Renan Calheiros, de Omar Aziz, do próprio Randolph Rodrigues, que hoje também sentou ali na cadeira da presidência, né, da CPI, vestindo ali, né, o autoritarismo que é conhecido dessa CPI, foi muito difícil. Eu fiz algumas anotações aqui, Gabriel, porque hoje eu fiquei bastante indignada exatamente com esse tom do Randolph Rodrigues. São várias anotações aqui, mas, por exemplo, quando o empresário Facuri disse que teve contato com a Covid em janeiro e que, por recomendação médica, não se vacinou, já que possui aí alto número de anticorpos, Randolph cortou aí, interrompeu o depoente e disse: "Ô Brasil, alô Brasil, não façam o que ele fez a todos os brasileiros, se vacinem." Ou seja, tirando totalmente aí a importância da autonomia médica, do médico recomendar a vacinação ou não para pessoas que passaram pela Covid ou para pessoas que têm alguma doença e que não podem se vacinar. E aí essa foi uma das coisas aí que me chamaram a atenção durante o depoimento do empresário Facuri. Facuri defendeu, muito bem defendido, achei hoje, a liberdade de expressão. Ele disse que ele tem, como cidadão, ele tem o direito constitucional aí, protegido pela Constituição, de dar a sua opinião. E aí foi quando Renan Calheiros disse que, né, notícias... Perdão, estou um pouco gripada hoje. Disse que notícias de pessoas vacinadas que foram internadas são notícias mentirosas, o que não é bem verdade. Nós sabemos muito bem aí, eles estavam se referindo à Coronavac, né, discutindo a Coronavac.
nós sabemos muito bem que não é verdade, que pessoas vacinadas estão contraindo a doença, algumas estão, inclusive, sendo internadas e, infelizmente, também estão vindo a óbito, como o ator Tarcísio Meira. E aí eu fiz uma aspas aqui, depois, para não ficar muito longo o meu comentário inicial, Gabriel, essa aspas aqui do Randolph Rodrigues, que para mim hoje foi a grande piada, a palavra é essa, a grande piada da CPI. Ele disse o seguinte ao empresário Facuri: a sua opinião pessoal, a liberdade de expressão sua, né? Aí ele disse dessa maneira mesmo, é assegurada. Nós queremos saber por que o senhor dissemina a sua opinião. Ou seja, um cidadão que tem uma opinião e que não pode disseminar a opinião. O Facuri, obviamente, né, respondeu que num país livre você tem o direito de disseminar a sua opinião. E disse que não era crime, obviamente, emitir aí a opinião. Foi quando o Randolph disse, quem aponta o que é crime ou não, só para o senhor ficar no seu lugar, assim mesmo, eu fiz questão de voltar a fita e anotar o que ele disse. Quem aponta o que é crime ou não, só para o senhor ficar no seu lugar, é o relatório final que está aqui com o relator. Essa prerrogativa de dizer o que é ou não crime não é sua. E aí eu queria deixar o recado aqui para o senador Randolph Rodrigues, nem sua, senador, é da lei, é da Constituição. Até isso ouvimos hoje nessa CPI, que criticar algum senador é criticar a instituição, é criticar o Senado. Engraçado que essa prerrogativa não vale para o Executivo.